65 anos de Brasília. Hoje tem estreia de vinheta Atropelada nova, pela Ariane. vinheta Tá nova, tudo bem, mas tá não tudo me feri, bem. estou bem, faço bem. É isso, já que a gente falou aí do nosso bezerrão, Estádio Mané Garrincha, é sobre isso que a gente vai discutir hoje na nossa coluna de Finanças Pessoais. Alexandre Arce, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Super bonita essa vinheta, né? Acho que trazendo a importância desses 65 anos de Brasília e vamos tentar vincular um pouco a educação financeira com algumas questões importantes aqui que a gente viveu e vive dentro do mundo de Brasília. Achei curioso e bem interessante, Arce, a gente trazer hoje o Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, que é um dos nossos monumentos, dos nossos pontos turísticos aqui da capital, para fazer esse paralelo com as finanças, com a vida financeira. Vamos começar falando sobre a construção e os custos dessa reforma do Mané? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala de cuidar bem do dinheiro, a gente fala do nosso orçamento pessoal e todos nós somos contribuintes de tributos, impostos. Então, o governo também tem que cuidar muito bem do nosso dinheiro e nós temos que fiscalizar isso diretamente ou diariamente, né? Mas quando a gente fala do estádio, ele foi inaugurado em 1974. Antigamente era o Mané Garrincha, eu tive a oportunidade de alguns jogos na época, né? Tinha uma parte que era coberta, outra não. E durante a Copa do Mundo ele foi escolhido como um dos estádios que também receberia alguns jogos, né? Até porque Brasília tem uma referência muito grande como capital do Brasil. Na época, o orçamento ele foi estimado, Ariane, em 745 milhões, ou seja, uma modernização do antigo estádio para que pudesse trazer mais conforto, visibilidade, uma série de questões. E aí vem já um ponto de reflexão, interrogação de nós brasilienses também. Ele se tornou o estádio mais caro do Brasil. Ou seja, o que foi orçado em 745 milhões, ele finalizou em mais de 1 bilhão e 400 milhões. Eu acho que para qualquer planejamento orçamentário, você errar 100% da expectativa é muito estranho, muito ruim e prejudica individualmente cada um de nós contribuintes. Com certeza, a obra sai um pouquinho mais caro sempre do que o previsto inicialmente. A gente que é cidadão comum, a gente sabe disso, mas realmente isso aí não faz o menor sentido, Alexandre Assi. E ficou o estádio mais caro de todos os estádios do Brasil. E olha que o nosso histórico de futebol, a gente tem grandes times aqui em Brasília, né? Como a Ariane acompanha o Gama, o Brasiliense, enfim. Mas mesmo assim a gente sabe que não tem uma potência muito forte. Alguns times que não estão ainda na primeira divisão, não era um histórico muito forte. Então, ou seja, mais uma vez, muita atenção em nós questionar o nosso dinheiro. Muito bem, isso aí traz para a gente, então, essa lição aí para o nosso dinheiro pessoal, para a gente se perguntar o que acontece quando os custos dobram, né? Isso vale para quando a gente também não controla os nossos gastos, nossas despesas do mês e, de repente, se vê ali perdido sem ter condições de arcar com todos os gastos que foram se multiplicando e saíram do controle, como a gente viu que aconteceu quando a gente viu a reforma do Mané Garrincha. Vamos, Arce, de custo mensal e viabilidade financeira. Porque quando você projeta algo, você tem que entender que ele vai ser perpetuado ao longo do tempo. Então não adianta fazer um grande monumento e depois não ter viabilidade financeira. Então tem um estudo em 2018, não tem ele atualizado, que na época o estádio ele tinha um orçamento de gasto mensal em torno de R$700 mil e que infelizmente eles não souberam naquele momento buscar estratégias para que se cobrisse. Então, a gente tinha um prejuízo quase em 100% de tudo isso. Mas como é que está agora, né? A gente tem percebido nos últimos tempos, e eu acho que palmas para toda, né, enfim, secretarias de turismo e que tenta buscar aí novas informações ou eventos aqui para Brasília, ele tem buscado algumas estratégias. Mais uma vez, a gente já trouxe um anúncio aqui, quinta-feira agora tem o Jogo do Brasil, alguns meses atrás teve um outro jogo das eliminatórias do Brasil. Então, ele tem que ser funcional. E para que seja funcional, tem que ter conforto, tem que ter organização, planejamento, para que ele possa se tornar viável financeiramente. E não acontecer com outros espaços, né, públicos que vai deixando de ser usado e acaba se perdendo ao longo do tempo. Então, mais uma vez, porque a educação financeira é importante para isso, uma coluna que a gente fala de finanças pessoais,
porque é o nosso dinheiro que está lá. E se a gente tiver mais conforto e eventos mais favoráveis, menos caro, a gente vai ter um orçamento individual mais saudável. E aí, para o nosso ouvinte, fica a lição que você destaca aqui: se as despesas superam a renda, é hora de cortar gastos ou buscar mais ganhos, assim como é o caso do estádio, que precisa aí se sustentar, ser viável financeiramente, como você trouxe para a gente. Jogo do Brasil e incentivo ao uso, Arce. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, eu acho que temos que estar aqui de mãos dadas, né, torcendo pela nossa seleção. Vai acontecer agora dia 25, é um momento especial para Brasília. Quase chegando aos seus 65 anos, é um momento de muita confraternização, né? Eu vou estar lá, não sei se Diego e Ariane, espero que estejam arrasou. também. Infelizmente o Neymar não vai jogar, mas que a gente vai falar de esporte, né? Mas quando a gente traz essa informação, é bem importante a gente acompanhar também como é feito esses processos, porque lá atrás já teve negociações de jogos importantes para o estádio, do qual o estádio cobrou muito pouco dinheiro e a renda que foi de quem vendeu aquele jogo, né? Os empresários que fizeram por isso receberam muito mais do que o próprio estádio. Então, mais uma vez, vamos ter muita atenção, somos contribuintes, brasilienses, né? Eu acho muitos de coração e outros que se tornaram ao longo do tempo. Quanto mais a gente cuidar bem, quanto mais a gente utilizar e ficar por dentro do orçamento público, eu acho que beneficia o nosso bolso. Muito bem, e aí nesse caso, o Arce traz para a gente que ter um grande patrimônio sem usá-lo bem é um desperdício. O mesmo vale, por exemplo, para os nossos investimentos, não é isso? Sem dúvida nenhuma, aliás. Então, acho que vamos favorecer, vamos aproveitar. A gente tem a facilidade de ser muito próximo aqui do plano, dentro do plano, né? Ou seja, Praça das Suas, a norte, noroeste, sudoeste, tudo muito próximo aqui. As pessoas costumam ir a pé. É um evento tão bonito, né, que a gente tem que valorizar. E os espaços públicos brasilienses realmente são fora da curva. E todo mundo que vem a passeio fica apaixonado. Muito bem, esse foi Alexandre Arce com a nossa coluna de finanças pessoais, sempre às terças-feiras, aqui para você que nos acompanha no Jornal Nova Brasil Brasília. Arce, muito obrigada por hoje, até semana que vem. Eu que agradeço, e essa semana mais cor verde e amarela para o nosso dinheiro.